Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você não acompanhou, já tem 2 vídeos novos aqui no canal depois de muito tempo que eu não gravava. Decidi reformar esse espaço de lazer e vou mostrar tudinho pra vocês. Então já tem vídeo aí mostrando a primeira coisa que eu fiz, que foi fazer a pintura da piscina. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir e depois você volta nesse vídeo. E já no vídeo de hoje, eu vou transformar esse cantinho. Então acompanha aí comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já aproveita para curtir o vídeo, vai maratonar os vídeos antigos onde eu mostro fazendo a churrasqueira, fazendo a piscina, plantando gramas, rebocando e fazendo um espaço ali onde tem um chuveiro, estilo madeirado. Então faz aí um intensivão assistindo os vídeos anteriores, tá? Eu me chamo Elaine Dias e esse é o canal Cafofo em Construção. Essa é a parede antes de fazer a pintura. Como vocês podem observar, já tinha algumas manchas, tinha também algumas coisas ali na parede que eu tinha tentado colocar um quadro, então eu vou ter que tirar aqueles adesivos que ainda estão ali na parede, alguns parafusos, e aí eu comecei fazendo isso, limpando a parede. Tirei alguns parafusos que tinha ali, limpei essa parte de adesivos que tinha de quadros anteriores que já passou por essa parede e fui deixando ela no jeito, prontinha para vir com a pintura. Para fazer a pintura, eu usei essa tinta que eu já tinha aqui em casa, na cor terracota, peguei alguns pincéis e fui fazendo raminhos na parede. Não marquei nada antes, nada medido, certinho. Eu fui colocando e pintando do jeito que eu achava que ficaria legal. Depois de pintar um raminho, eu ia mais para longe, olhava para ver como que estava ficando, se precisava fazer algum acerto em algum raminho que estava maior do que o outro. E assim eu fui fazendo, gente, nada marcado e ficou ótimo. Eu gostei muito do jeito que estava ficando. Eu amo essa cor, acho que vai combinar muito com esse ambiente. Eu tinha pesquisado alguns desenhos no Pinterest, mas não tinha escolhido nenhum. Tinha visto uma parede que tinha uns raminhos bem parecidos com esses, de uma outra cor, e eu gostei muito, então foi por isso que eu decidi fazer raminhos nessa parede. Antes, é claro, eu também pedi a ideia do ChatGPT para me falar se ia dar certo, se ia ficar legal com esse ambiente. Inclusive, eu queria colocar umas prateleiras aí e o chat me recomendou não colocar nada de fundo, porque senão ia sobrecarregar demais o espaço. E eu segui super a dica dele e fui fazendo dessa forma, como vocês podem observar, e eu gostei muito. Coloquei o meu fonezinho de ouvido e comecei a pintar tudo. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu gosto muito de trabalhar ouvindo música, então eu super aprovei esse fone. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, gente. Ele é maravilhoso, eu gosto demais porque eu posso fazer qualquer movimento e ele não cai do ouvido, ele dura muito tempo carregado e ele também tem como saber quando precisa carregar ou não, porque a caixinha dele tem ali a quantidade de tempo que ele tem de carga. Então, é maravilhoso. Super recomendo. E foi isso, gente. Fui pintando, fui fazendo detalhes aqui, detalhes ali, nada muito marcado, como podem observar, mas eu fui gostando muito do resultado. A parte que eu não tô gostando nesse momento é essa parede aí do lado, que não tem reboco nenhum, inclusive eu até fiz um teste ali de tinta, né, naquela parte, mas não se preocupem, isso aí vai mudar em breve. Eu tenho vários planos pra fazer nessa parede aí do lado, então só aguardem porque vai ficar legal. Amanheceu chovendo por aqui. Dessa vez eu não tampei ali a piscina, vou deixar encher mesmo com a água da chuva, porque depois eu uso pra lavar a área e outras coisas. Mas olha só como tá ficando aqui a nossa parede. Falta pintar só ali em cima e eu vou esperar a chuva passar um pouquinho pra poder eu voltar a pintar e terminar esse espaço aqui. E o plano antes era colocar ali uma tábua, né, prateleira com as plantinhas, mas eu pedi a ideia pro ChatGPT e ele disse que não, porque senão vai ficar muito carregado. Deu ideia para colocar aqui, nessa lateral onde já tem essa plantinha. Então, eu vou colocar aqui, vou pegar uns potinhos de planta, pintar na mesma cor dessa aqui e vou colocar lá em cima. Então, vem comigo acompanhar aí a finalização dessa parede. E esse foi o resultado da pintura no fundo
dessa parede. Coloquei ali na parede uma prateleirazinha, coloquei uma samambaia em cima, pintei também esses vasinhos para ficar combinando com a parede e assim ficou o resultado. Logo mais vai ter pintura nessa parte aqui com verniz, nessa aqui também. Inclusive, tô pensando em fazer aqui um estilo amadeirado. Então, vem ver essa saga de reforma aqui desse espaço comigo. E olha só como que ficou a nossa parede. Deu outra cara, né? Eu amei. E ó, tem muita coisa para mudar aqui nesse ambiente, né? E agora, o que eu decidi mudar foi essa viga aqui. Ela tá bem feia. Já pensei em passar massa corrida e pintar, mas depois analisando melhor, eu achei que vai combinar muito mais com esse ambiente aqui se eu fizer um detalhe nela pra ficar tipo como se fosse uma madeira. Então é isso que eu decidi fazer. Vou passar a argamassa nela, fazer o efeito amadeirado, pintar de verniz e aí ela vai ficar bem diferentona, mas combinando com esse ambiente. Quer acompanhar? Vem comigo fazer essa arte aqui. Vamos preparar aqui agora a argamassa. Eu peguei essa maceira e eu falei pro meu marido, olha, não tem maceira, eu também não quero comprar. E ele não diga mais nada, vou arrumar aqui uma pra você. Pegou um tambor e aí eu cortei ele no meio e agora vai ser a minha maceira. Fui usando ali algumas quantidades de argamassa com a água, deixei numa espessura muito boa, que não ficasse dura demais para dar muito trabalho e nem mole demais para não ficar escorrendo. E esse aí foi o ponto que eu achei que ficou muito bom para passar, sem que me dê muito trabalho depois. Para ir colocando a minha argamassa aí nessa viga, eu usei uma espátula. Eu achei até mais fácil, mesmo que eu não tenha outra ferramenta para passar, eu estou sem desempenadeira, desempoladeira, porque depois que a gente mudou de volta aqui pro Tocantins, a gente ainda não comprou, então eu vou usando o que eu tenho. E eu achei muito mais fácil, já que ela é pequenininha, foi colocando muito bem aí nessa viga. O ponto da argamassa ficou muito bom, porque ela foi grudando facilmente. E olha, eu usei a argamassa tipo AC2, tá? Porque ela é melhor para colar do que a AC1. A AC1 tem menos cola, então eu achei que ia ficar muito farelenta. E aí eu preferi usar a AC2, tá bom? Super recomendo você também usar essa. E eu fui passando aí, depois que eu passei e acertei certinho ali com a espátula, eu peguei uma vassoura para fazer os detalhes, como se fossem uns fincozinhos assim de madeira, sabe? Inclusive aquele olhinho que tem na madeira, eu fui fazendo também com a vassoura, como vocês podem observar aí, tá? Então, uma ideia que eu dou é, vai antes, pesquisa como que é madeira, você pega um ali para você ficar olhando, para ter uma noção de como é que você pode fazer aí na sua. Eu fiz tudo na louca mesmo, o jeito que eu achei que ficaria legal, eu fui fazendo. Eu vou fazer esses detalhes dos dois lados e também aí embaixo. Então, eu já fui fazendo nessa vez na lateral e embaixo também, já para ficar mais fácil, para depois vir só pela essa parte de trás para fazer esses detalhes de madeira. Eu fiz todo esse processo na viga, fui passando a argamassa, depois fazendo os detalhes com a vassoura. E esse daí foi o resultado depois de passar nessa parte da viga. E eu esperei secar para depois vir tirando o excesso, tá? Então, ficou dessa forma, fui fazendo os mesmos detalhes, passando a argamassa, depois vindo com detalhe com a vassoura. E aí, ficou dessa forma aí. Depois que já estava seco, eu peguei uma colher e fui passando nela todinha para tirar o excesso que ficou, porque conforme a gente vai passando a vassoura, ficou algumas partes ali altas, então eu vim com a colher e fui passando para tirar esse excesso. Vocês podem ver que sai bastante, tá vendo? Então eu deixo essa parte mais lisinha usando a colher. Depois eu peguei a mesma vassoura e fui passando para tirar aqueles pozinhos que ainda restam.
porque depois, quando eu vier com a pintura, vai estar lisinho. Então, eu peguei e fui passando na viga toda para tirar esse excesso de pozinho, de areia e cimento que ficou. Agora chegou a hora de fazer a pintura. Eu peguei um verniz mais escuro na cor embuia e fui fazendo esses detalhes, que é a primeira demão. Fui fazendo ali o contorno de como eu tinha feito no início, quando eu passei aquela vassoura. Aonde tinha o olhinho de árvore, eu fui fazendo a pintura. E é isso, gente. Você acha que tá feio, mas vai piorar. Depois fica bom. E olha só como que já tá ficando essa pintura. Eu falei pro meu marido que tá parecendo mais uma anaconda, uma sucuri, ai, do que uma árvore. Gente, eu vim pegando ali o tom mais escuro, passando por baixo, depois eu vim com o marrom, depois eu vim com o amarelo e eu tô usando essas tintas aí, tá? O xadrez amarelo, aí eu misturo um pouquinho com o marrom, depois eu venho com o marrom e vou fazendo esses detalhes. Você acha que dá ruim, que não vai prestar, mas no final é para dar certo, assim eu espero. Mas é isso, tá ficando assim, olha só. E depois eu vou vir fazendo uma pintura por cima. É isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar tão longo e também para deixar aquela expectativa em vocês, ansiosos para saber se vai dar certo esse detalhe aqui, se vai estar mesmo parecido com madeira ou se eu errei completamente aí nesses detalhes. Aproveita e já se inscreve no canal se você não é inscrito, para você receber a notificação quando eu postar o próximo vídeo. Aproveita e já comenta aí embaixo, me fala se você faria na sua casa isso aqui e também faça suas perguntinhas se você tem alguma dúvida, tá certo? Aproveita e compartilha também o vídeo e ó, obrigada para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo.